Olá, professor. Eu sou a Prof. Grace e eu vou estar aqui então apresentando dicas e sugestões aí para vocês da aula 4. O título da lição da aula 4 é Protegendo o Futuro. E o objetivo é que nós venhamos falar para as crianças da importância de nós protegermos o corpo, a alma e o espírito. Para começar, né, eu quero falar para vocês que todo módulo, as meninas já falaram aqui, todo módulo é dividido para os menores de 6 anos e para os maiores de 6 anos. Então, a gente precisa verificar qual se enquadra melhor para a sua turma, porque a gente sabe que algumas congregações a turma é mista. Então, você vai verificar qual das ministrações que estão ali no módulo, né? A gente pede que vocês também leiam o módulo. Aqui a gente só dá algumas dicas, né? Bem por cima, para que você tenha ideias, mas o mais importante é estar na Bíblia. Você precisa fazer a leitura da base bíblica na Bíblia e daí ler também um módulo ali para se aprofundar no conteúdo, certo? Então, veja qual se enquadra e as ideias que se enquadram para a sua turminha, certo? Então, nós vamos começar o nosso módulo, a nossa aula, né? Sempre acolhendo as nossas crianças de forma calorosa e principalmente chamando-as pelo nome. Se você não sabe ou esqueceu, às vezes a gente esquece, né? Pergunte para ele o nome dele, chame pelo nome, porque eles vão se sentir, né, pertencente daquele grupo, tá? A gente também elaborou alguns cartões que a gente pode estar também falando da programação para as crianças, e a gente dá a previsibilidade do que vai acontecer. Então, quando a gente tem alguma criança com alguma condição especial, por exemplo, então ali, né, a gente vai avisar, olha, a gente agora é no momento dos bem-vindos, então a gente tem vários cartões, agora a gente vai ter um momento da oração. Como nós estamos falando nessas aulas sobre tempo, né, eles têm que saber que tem tempo para cada coisa, não tem como a gente começar uma liturgia do culto, já com atividade de memorização, por exemplo, de versículos, se a gente nem sabe que tema que é, por exemplo, ou começar fazendo atividade se a gente nem teve a história. Então, há tempo, né, na programação também, tem um momento da oração, vai ter um momento da leitura da Bíblia, vai ter um momento que a gente vai fazer alguma atividade, vai fazer um artesanato, por exemplo, ali na aula, né? Vai ter o momento das atividades. Então, a gente vai falando para as crianças das programações. E essa dica, ela pode ficar também colada ali na sala, né? E você está apresentando para ele cada passo, né, do culto. Isso dá também previsibilidade para a criança, certo? Para os louvores, como a gente falou para vocês, a gente vai estar encaminhando ali no grupo, né, os louvores que têm a ver com o tema. Nós estamos falando sobre família, então é importante que você louve, né? A gente vai dar algumas sugestões, mas você pode escolher que tenha a ver com o tema para reforçar a importância da família. É importante você também introduzir ali no momento do louvor, da adoração, a oferta. Não esqueça desse momento, faça um momento especial também, né, como forma de adoração através das nossas ofertas. Apresente os visitantes, que isso também é interessante para que essa criança também queira voltar, né, para o nosso culto. E para introduzir a dinâmica, né, para introduzir o assunto, a gente tem duas ideias, para os menores de 6 e para os maiores, tá? Então aqui eu vou estar apresentando rapidinho para vocês. Para os maiores, eles sugerem, aqui eu coloquei aqui na apresentação, sugerem você trazer duas cartolinas. Numa cartolina você coloca adulto e na outra cartolina você coloca criança. E daí você vai trazer para a sala vários objetos que são de crianças e objetos que são de adulto. Então, escolha lá na sua casa e traga para a sala, e daí você vai fazer um combinado com eles, né? Que você vai contar até 3, e você vai pedir para que eles separem todos esses objetos no que é de criança e no que é de adulto. E eles, então, vão fazer a separação, né, dos materiais ali que são de criança e que são de adulto. E daí você vai falar, criança, cada coisa, né, tem a sua fase, né? Cada objeto desse, ele pertence a uma fase, a fase de adulto e a fase de criança. Então, falem da importância de nós vivermos cada fase, né, certa. Então, se a criança não pode usar barbeador, não precisa. A criança não precisa usar maquiagem, então nós vamos reforçar que respeitando cada fase, certo? Para os maiores, a gente vai fazer o quê?
A gente vai testar aqui, né, a força, a habilidade também dos nossos professores. A dinâmica dos maiores sugere que a gente faça exercício com eles, agachamento, faça exercício que dê canseira, sabe? Quando a gente sobe escada que a gente perde fôlego, a gente vai fazer uma dinâmica para a gente fazer polichinelo, para dar uma canseira neles lá, né? E canseira na gente também, mas para a gente mostrar para as crianças que se a gente se prepara antes, por exemplo, se eu já soubesse que na aula eu ia fazer exercício físico, eu já poderia me preparar em casa. Então, eu ia me preparar, eu não ia perder o fôlego com facilidade, né? Porque eu já tinha me preparado. É esse o objetivo que nós vamos falar para as crianças nessa aula, é que se a gente se prepara agora na infância, né? Lendo a Bíblia, comendo bem, dormindo bem, por exemplo, a gente vai ter um futuro mais saudável. Então, porque tudo começa na infância, o nosso futuro começa hoje. Então, a gente fala da importância de se preparar. Outra coisa que a gente vai trazer para eles, pode também reforçar, a gente traz uma caixa, né? Eu gosto muito dessas caixas assim de surpresa, porque eles ficam muito animados, o que tem aqui dentro. Então, a gente traz perguntas da Bíblia, não precisa ser referente ao assunto. Faça uma gincana rapidinho ali com os maiores, né, de pergunta da Bíblia. Então, e premie, né, aquela criança que acertou ali a pergunta. E você pergunta e fala, olha, se você estuda bem a Bíblia, você não vai responder com facilidade essa gincana? Então, fala da importância do preparo. Se a gente se prepara antecipadamente, nós teremos um futuro melhor. Amanhã eu vou estar melhor se eu me preparar hoje, tá? Então, essa é para a dinâmica, para a gente introduzir, né, o tema da nossa lição. Para a gente reforçar, para a gente fazer aqui a memorização do versículo, a gente acredita que as nossas crianças já estão com o versículo nessa quarta aula na ponta da língua, né? Mas pode ser que às vezes as crianças não vieram a primeira vez que elas estão vindo, então é bom que você apresente todo o versículo, né? E as meninas que me antecederam, elas deram várias dicas ali de memorização de versículo. Mas se você for usar cartaz, porque às vezes a gente não tem muito recurso, a gente faz o mais fácil, né? Então pega uma cartolina. A dica que a gente dá é sempre fazer em caixa alta, porque a gente consegue atingir todas as crianças. As crianças menores ali, algumas já, mesmo que elas não leiam, né, as palavras ainda, mas elas já estão familiarizadas com aquelas letras. Então, sempre em caixa alta, né, tente fazer o mais legível possível para que as crianças entendam. Então, apresente o versículo, repita várias vezes. Mais uma forma também que a gente sugere aqui é vocês fazerem uma torre de copos. Então, você divide o versículo em várias partes, né? E faça eles montarem o versículo em ordem, terminando com a base bíblica. Se você tem uma turma grande, por exemplo, você pode fazer essa torre de copos aqui, várias torres assim, vocês fazerem essa brincadeira para ver quem termina primeiro, quem coloca na ordem certa primeiro, meninos e meninas. É sempre uma diversão, né? E a criança aprende brincando. Então, a gente traz essa dica aqui dos copos, né, para a memorização do versículo, tá? E para a gente começar, então, a história de hoje, a gente tem uma história para os menores e para os maiores. A história dos menores, ela é a mesma que foi já contada, né? Que se passa ali, né, em Lucas 2, de 41 a 52. Mas a ênfase nesta lição, ela vai ser um pouco diferente. Ela vai falar da importância de viverem bem cada fase de suas vidas. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer novamente a caixa para os menores. E aqui, como eles já tiveram 2 aulas que falaram sobre esse assunto, de Jesus perdido ali no templo, a gente vai trazer essa caixa novamente para os menores e a gente vai colocar partes aqui, né, perguntas aqui para as crianças e perguntar: criança, Jesus ele foi criança ou ele já nasceu adulto? Então a gente vai colocando aqui perguntas para reforçar, para eles relembrarem, né, a aula ministrada, a história ministrada. Para a ministração dessa aula, eu trouxe imagens, né? E a gente pode estar compartilhando com vocês para que vocês façam a impressão. Então, a gente vai falar aqui, né? Que Jesus veio numa família,
ele não nasceu adulto, né? Adão e Eva nasceram adulto, né? Mas já vieram adulto. Mas Jesus não, ele veio criança. Ele veio numa família, Deus preparou tudo para que ele, né, tivesse a experiência de ser homem aqui na Terra, provar, né, que ele ia vencer, né, o mundo, ia vencer o pecado. Então Deus permitiu, né, que ele viesse ao mundo como um homem, né, como uma criança. Então ele foi bebê, ele foi menino como, né, como vocês. Ele passou pelas mesmas dificuldades, né, de caminhar, de aprender a comer, né. Então não pense, né, que foi tudo porque ele era filho de Deus, foi tudo. Não, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, mas ele venceu todas. Então, e com 12 anos, aconteceu algo muito inusitado, né, que a Bíblia fez questão de registrar. Ele foi perdido pelos seus pais. Olha só. Então, essa história se passa num momento em que era a lei, né, que todo homem, né, judeu, ele deveria ir 3 vezes para Jerusalém, visitar Jerusalém em festas. E a festa da Páscoa, essa festa onde Jesus foi perdido, era a festa da Páscoa. Então era uma festa muito importante para os judeus, né? E daí você pode contextualizar, se aprofundar na importância, né, dessa festa para os judeus e falar o que significa Páscoa para os judeus. Né, não tem nada a ver com coelho, é bom lembrar sobre isso, né? E a gente falar que a Páscoa, né, a Páscoa judaica comemora então, né, a saída do povo do Egito. Então falar sobre isso, que eles viajavam em caravanas, era muita gente, em grupos, né? Por isso que José e Maria, eles acharam que Jesus estava em outro grupo, por isso que se perdeu, né, Jesus ali no meio daquela multidão de pessoas. E eles procuraram Jesus por 3 dias. E onde é que eles encontraram Jesus? No templo. E aqui você pode fazer pergunta para as crianças, dizendo: crianças, adulto anda sozinho? Eles vão dizer: sim, é lógico que anda sozinho. E criança anda sozinha? Não, criança não pode andar sozinha, ela tem que estar sempre acompanhada de adultos. E notem que Jesus, ele era muito obediente, ele ficou paradinho no mesmo lugar onde os pais esqueceram ele, no templo, no lugar familiarizado, ali no meio dos doutores da lei, algo que as pessoas ficaram admiradas por tanta inteligência e sabedoria, né, que Jesus tinha, e ele ficou ali paradinho. E notem que no mesmo lugar onde ele estava ali no meio dos doutores, com criança, aprendendo no meio dos doutores, ali naquele mesmo lugar ele ministrou, ele pregou. Então, crianças, hoje a fase de vocês, fala isso para eles, professor, que a fase da criança, da infância, é uma fase de preparo para a vida futura. Então, eles podem hoje, né, não sabe o que vai ser no futuro, mas ali na nossa frente, a gente tem líderes, tem pastores, tem mulheres, né, de pastores, tem líderes de departamento. Então, que privilégio essas crianças têm de estar ali em nosso meio aprendendo. Então você vai reforçando para eles que Jesus crescia em estatura, então a importância, né, de se alimentar bem, cuidar do seu corpo. E daí você pode ler na Bíblia, né, Lucas 2,52, que fala que Jesus, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. As pessoas se agradavam de ter Jesus por perto. Crescer em estatura, você fala para eles, né, professor, que crescer em estatura significa nós fazer boas escolhas também na nossa alimentação. Se a gente ficar na frente do computador parado lá a tarde toda, a gente ficar sedentário, não é melhor que a gente saia para a rua para brincar, né, para correr? Criança precisa desse tempo, né? Então, a gente vai falar da importância de cuidar do corpo. E quando a gente fala diante dos homens, a gente também tem que aprender a ser gentil, educado, ser uma criança bem-humorada, para que as pessoas ao nosso redor também se sintam bem de ter a gente por perto ali. Ninguém quer viver com alguém rabugento, não é? E no âmbito espiritual, nós precisamos ensinar as crianças que crescer em graça significa a gente amar a Deus acima de todas as coisas, amar orar, ler a Bíblia diariamente, que a gente vai crescer espiritualmente, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Então, e falar que a vida de Jesus, ela não era desequilibrada. Então, se foi importante para Jesus
certamente é importante para todos nós. Então, reforce isso para as crianças, já que o nosso tema é protegendo o corpo, a alma e o espírito. E algo muito importante, professor, nessa lição, que vai trazer ali para vocês, que muitas vezes dizer não é importante. E aqui a gente vai trazer para eles um assunto muito importante, que é nós protegemos o nosso corpo, né? Falar para a criança que muitas vezes dizer não é necessário. Por exemplo, se eu não quiser abraçar alguém, né? Alguém quer me abraçar, eu posso dizer que não? Pode, criança. Você pode dizer que não. Se você não se sente bem, diga que você não quer abraçar. Se por acaso algum amiguinho pede para eu fazer alguma coisa errada, diga não. Ensine a criança que o não muitas vezes é importante, é a única saída. Então fale para a criança, né? Dizer não. E também às vezes a gente vai precisar abrir um bocão, gritar para a gente pedir ajuda, socorro. E daí vocês aproveitem esse momento, já que está chegando também no Maio Laranja, onde fala sobre a questão da exploração sexual, da violência contra a criança, né? Principalmente no âmbito da violência sexual, a gente vai falar sobre o semáforo do toque. E você vai falar, criança, você conhece o que é o semáforo? Sabe? Você conhece ali as cores do semáforo? E para que, né, cada cor significa? O vermelho, o que significa? Né? Pare, o carro tem que parar no vermelho, senão ele vai causar um acidente. Quando está amarelo, fique atento, porque logo vai vir, né, o vermelho. E o verde está livre, tranquilo. Então aqui é o semáforo do toque. O vermelho diz, não pode tocar. O amarelo, atenção, cuidado. E o verde é tranquilo, pode tocar. Então aqui a gente traz um corpinho de uma criança, né, para vocês estarem reforçando que se fazer carinho na cabeça da criança, pode? Pode, tranquilo a gente receber carinho na nossa cabeça. Um aperto de mão, não tem problema a gente receber um aperto de mão, não tem maldade nenhuma. Mas se por acaso alguém quer passar a mão aqui no meu colo, passar a mão no meu ombro, pra quê, não é? E no meu joelhinho, na minha coxa? Ai, acho que não. Fique atento, cuidado. Mas se alguém quiser me dar um beijo na boca, não pode. E você tem que falar para a criança, não pode. Criança não namora e nada de beijo na boca. E se por acaso alguém quiser tocar nas minhas partes íntimas, não pode. E fala para a criança que ela tem que gritar bem alto, gritar mesmo e sair correndo. Não, ela tem que pedir ajuda, né, para alguém que ela se sinta segura. Ela tem que pedir ajuda onde ela estiver, se é para o professor, se é para o pastor, para o seu líder ali ou para seus pais. Fuja, corra e grite bem alto. Queridos, essa lição fala muito que tudo começa na infância. Muitos traumas que nós temos na fase adulta são coisas que aconteceram lá na fase da infância. Então é muito importante que nós enquanto professores, possamos, né, alertar as nossas crianças, proteger ela. Então esse assunto é um assunto muito importante e você deve colocar na sua ministração nesta aula, tanto para os menores quanto para os maiores falar sobre isso, certo? Para a ministração dos maiores, a história bíblica ela é baseada em Mateus 4, que fala da tentação de Jesus. Para essa lição, professor, é bem importante que você fale que Jesus foi levado para o deserto, né, ali para o Espírito Santo, e ele estava em jejum. Ele ficou em jejum por 40 dias. E lembre ali naquela passagem que Jesus ele teve fome, o corpo dele estava fraco, mas o espírito estava forte. Então, reforce sobre isso, são pontos importantes que você vai estar falando ali para introduzir o tema. Como recurso, eu trouxe materiais de exploração sensorial. Então, para falar do deserto, eu trouxe aqui areia da praia, e daí vocês falam que deserto é algo quente, escaldante. E daí lembre, não é difícil quando a gente vai na praia, descalço, andar na areia da praia, né? A gente não sente um calor,
imenso, os pés ficam queimando, pelando ali, a gente quer sair correndo. Então pense que Jesus foi tentado num lugar difícil, no deserto, e ele já estava cansado. Foi lá que aconteceu a tentação de Jesus. E lá, né, Satanás, o diabo astuto, ele usou palavras da Bíblia para tentar confundir, né, e permitir que Jesus caísse. Mas Jesus, ele tinha toda a palavra na sua vida. Ele tinha os versículos, né, memorizados. Por isso, criança, a importância da memorização do versículo. Tudo que hoje a gente está aprendendo aqui, você vai precisar no futuro, quando você foi tentado. E daí você pode trazer para as crianças pedra. Eu trouxe pedras aqui para você falar que, fale, olha a pedra dura, fria, né? E para falar do pãozinho, você traz um pãozinho para mostrar, olha como o pãozinho é macio, né? Gostoso. Lembre, Jesus estava com fome. O diabo falou assim, ó, ei, tu não és o filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. E o que Jesus diz para ele? Não, né? Não tentarás o vosso Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele usou versículos, né, para vencer a tentação. O diabo pega e leva Jesus, e quando a gente vai falar de ponto alto, né, de torre, a gente pode fazer uma torre, pode ser de copo. Aqui eu trago então essa torre. O diabo levou ele, né, para um ponto mais alto ali em Jerusalém, no templo, onde ele, né, o diabo falou assim, ó, a Bíblia fala que você dará a ordem aos anjos, então se jogue daqui e nada vai acontecer com você. Jesus falou que não tentarás o vosso Deus. A gente sabe que o nosso Deus é todo poderoso, crianças. Fala isso para ele, professor, mas nós não devemos tentar Jesus. Tudo tem o seu tempo. E você também, o diabo também, que ele não estava ainda resolvido, ele tentou mais uma vez Jesus. Então, mostrando para eles, né, as nações, né, todas as nações. E daí você pode trazer bandeiras, né, de países, monumentos e miniaturas. Eu trouxe o globo terrestre, né? E o diabo falou, olhe todas as nações. Olhe, se você me prostrar e me adorar, eu darei todos os governos dessa terra para você. Jesus disse, não, somente a Deus adorará. O diabo achava que Jesus, né, não conhecia a Bíblia, não, que Jesus, né, ia se ludibriar com essas tentações, com essas provações, mas não, neste momento, né, o diabo saiu, né, e os anjos vieram ali, né, para cuidar de Jesus. Querido professor, essa é uma aula muito importante, então eu trago recursos que você tem aí em casa que você pode aproveitar. E para fixação do conteúdo, o que nós temos? Para os menores, como a gente fala de boas escolhas, a gente pode trazer aqui, né, um prato. Eu trouxe aqui um pratinho, para que você possa, e você traz aqui figuras, imagens, né, de alimento. Você traz imagens de alimentos, de vários alimentos. Mas, criança, se você for preparar um almoço para você ficar forte, escolher comidas saudáveis, qual será que você vai escolher? Então, entregue essas figuras ali para as crianças e façam elas prepararem aqui um prato saudável, né? Fazendo escolhas daqueles alimentos que estão ali. Então, essa é uma fixação para os menores. Para os maiores, a gente tem aqui a roda da história, que a gente pode estar compartilhando com vocês aqui, que é a história aqui da tentação de Jesus, né? Que ela é coladinha com uma bailarina, e a gente consegue aqui, então, reforçar o conteúdo. Outra ideia é fazer uma caixinha de promessa, meus versículos bíblicos. Então, você monta a caixinha, a gente também pode compartilhar com vocês ali, e as crianças vão estar colocando ali versículos, né, que elas memorizaram. E elas, então, vai fazer a sua caixinha ali de versículos bíblicos, que vai falar da importância, né, da memorização de versículos para que a gente possa vencer a tentação. E por fim, queridos, a gente tem ali, como o módulo está finalizando, nós temos ali uma proposta de vocês enviar para casa uma carta para os pais.
ali fala, né, sobre a importância da família, sobre o que nós ministramos neste módulo, e pedir para que juntos, né, nós venhamos fortalecer nas crianças a importância de proteger o futuro, né, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Eu espero que essas aulas, né, elas venham trazer ânimo e força, né, para o seu ministério. Eu oro a Deus para que vocês possam ser usados muito mais por Deus a partir, né, dessas ideias que a gente trouxe para você. Deus abençoe.